amigo vascaíno, situação do Vasco muito delicada no Campeonato Brasileiro. A gente vai falar de mais um vexame. Ontem o Vasco perdeu para a equipe do Red Bull Bragantino em São Januário e a gente vai cobrar essa diretoria aí, porque mudanças precisam ser feitas no departamento de futebol do Vasco da Gama. Se não mudar, se não tiver mais carinho com o nosso clube, a gente vai ser rebaixado pela sexta vez. E o seguinte, a gente também vai fazer um apelo aqui para a torcida do Vasco e para esses conselheiros que estão aí dentro do clube. Peço a você que não é inscrito, você que está descontente com o atual momento, o qual o Vasco da Gama vivencia, para você se inscrever no nosso canal, para que a gente possa ter voz ativa contra essa diretoria que está aí. Nesse vídeo aqui a gente vai falar muito aí sobre Pedro Paulo e cobrar a demissão aí de algumas pessoas. Pois bem, pessoal, ontem o Vasco fez vexame jogando dentro de São Januário. Não adianta ter mais posse de bola, não adianta dar mais chute pro gol, o que vale são os 3 pontos. O Vasco é o pior visitante do Campeonato Brasileiro. O Vasco não venceu nenhuma partida. Agora o que faltava é o Vasco perder em São Januário. Os jogos em São Januário são jogos ali inegociáveis. O Vasco precisa vencer de qualquer jeito, a qualquer custo. E ontem, o Vasco da Gama, mais uma vez, sofreu ali na parte física, os velhos problemas de sempre. Fernando Diniz ontem colocou a equipe muito exposta, muito aberta. Jogamos sem um cabeça de área, sem um primeiro volante ali, certo? Aquele cara ali de contenção. Enfim, o Red Bull Bragantino abriu o placar muito cedo. O Vasco estava tão aberto, tão exposto, que com 35 minutos de jogo já estava 2-0 o Red Bull Bragantino, certo? Assim, não dá para ficar culpando o Vegete, que o Vegete perdeu o gol, porque não vai ser todo jogo que o Vegete vai ter esse índice de aproveitamento aí que ele possui. Agora, defesa do Vasco, mais uma vez, ridícula. Agora, algumas mudanças é o que a gente está falando aqui. O retrato desse time do Vasco da Gama é a cara dessa diretoria incompetente. Vocês não gostam que fale. O Vasco não pode entrar no Campeonato Brasileiro com 11 rodadas. O Vasco disputou 33 pontos e o Vasco só conquistou 10 pontos. De 11 partidas, o Vasco perdeu 7. E essa diretoria vagabunda que está aí, ela diz para você e reafirma que esse time do Vasco está entre os 8 melhores times do Brasil. A gente não vê essa diretoria tomando as medidas que tem que tomar para que o Vasco saia dessa situação. Houve um erro muito claro de planejamento. O seu Pedro Paulo escolheu errado o treinador no começo do ano, trouxe o seu Carille, que não tinha condição nenhuma, entregou o time numa situação muito delicada, certo? Trouxe o Marcelo Santana, que contratou muito mal. Foram 14 reforços que esse pessoal trouxe. Gastaram 100 milhões de reais. Você vê aí que o Diniz nem quer usar Garré, Lloyd, porque são jogadores ridículos, são jogadores fraquíssimos, certo? E, cara,
continua cometendo os mesmos erros aí. O seu Felipe, que virou aí diretor técnico geral do Vasco, esse cara aí tinha que ser demitido. Esse cara tinha que ser demitido. Esse cara está simplesmente dividindo o departamento de futebol do Vasco. Ninguém gosta dele, irmão. Ninguém gosta desse bunda mole. Esse cara tinha que ser demitido para ontem, tá? E o seu Pedro Paulo parar com essa situação de coleguismo, de amizade e colocar gente capacitada aí na Vasco SAF. Porque o seguinte, até aonde que a gente vai com o Felipe? Vai deixar cair? É esse cara aí que é responsável pelas contratações hoje do Vasco, gente. Porra, o Vasco mandou embora o Marcelo Santana, já tem quase 20 dias. O Vasco ainda não contratou o diretor executivo de futebol. O Vasco já era para ter contratado o diretor executivo de futebol, certo? Para esse cara já tá aí mapeando o mercado. Só que o Pedro Paulo tá cagando e andando. Pedro Paulo hoje vai lá para a data FIFA, vai chefiar a delegação brasileira e a gente vai ficar aqui torcendo contra Fortaleza, contra Sport, contra Santos, enquanto ele vai lá para a seleção brasileira viajar. Vai deixar o Vasco da Gama nesse momento aí, a quem? Na mão de quem? De Felipe? De Carlos Amodeu? Meu irmão, se não tomar as medidas que tem que tomar, o Vasco vai ser rebaixado. E eu já pedi aqui para esses conselheiros de oposição que são bunda mole, e vocês têm tanta culpa quanto, porque, mais uma vez, 11 jogos, o Vasco perde 7. Vocês não vêm a público, não dão declaração. Vocês tinham que interditar esse Pedrinho, tá? Que não dá mais para ele ficar tomando decisões aí do jeito que ele está tomando. A moda caralho aí no departamento de futebol do Vasco, tá? Vocês não fazem nada. A torcida do Vasco ontem, certo? No estádio, ficou calada. E tem que cobrar quem está lá. Se o técnico ele está com dificuldade, porque o elenco é fraco, quem foi que contratou? Quem foi que manteve a base da 777 Parkers? Quem é que chegou e disse aí que o Vasco está entre os 8 melhores do país? Então a gente tem que cobrar, porque as coisas estão erradas. É fora Felipe, tá? E a gente não pode ficar aí simplesmente dando ao Carlos Amodeu um cargo de CEO, um cargo aí, porra, acumulando cargo de executivo de futebol. Isso é muita sacanagem. O senhor Pedro Paulo está cagando pro Vasco da Gama. Repito, hoje ele vai lá para a data FIFA, para a seleção. Vai passear, vai dar sorriso. E o Vasco está aqui, largado, jogado às traças. Ou toma as medidas que tem que tomar, ou o Vasco vai continuar nessa situação. E vou falar uma coisa, irmão, não vem com desculpinha que não tem dinheiro, não. Contrata, gasta dinheiro, porque se o Vasco cair para a Série B, tá? Eu não sei como que vai ser, porque o Vasco está passando por recuperação judicial. Ficar sem a cota de TV ano que vem, eu não sei o que eles vão fazer. Então, ou contrata uns 5, 6 jogadores para ser titular, traga um executivo de futebol bom, ou a gente vai ficar na merda aí esse ano e ano que vem. Agradeço pela atenção, Vasco neles, e a verdade prevalecerá. Se inscreva no nosso canal. Muito obrigado.